Olá, meu amigo, estou aqui de volta para falar um pouco mais sobre a Jurema preta e hoje nós vamos falar um pouco sobre o período de floração, a aptidão da planta do ponto de vista apícola e como a gente melhorar o pasto apícola, como a gente melhorar a ocorrência dessa planta em nossa região. Bom, no vídeo anterior eu havia falado sobre as propriedades medicinais dessa planta. Então, se você não assistiu ainda, vai lá, assiste. É bastante interessante a gente conhecer as propriedades medicinais das plantas. E no primeiro vídeo também havia falado um pouco sobre a nomenclatura científica, sobre os nomes comuns dessa planta. Então não se esqueça de assistir os vídeos anteriores a respeito dessa planta. Bom, gente, sobre o período de floração. Essa planta é uma planta que vai florar em diferentes épocas do ano, dependendo aí da sua região. Sendo que o período mais comum, principalmente aqui na minha região, é de agosto a setembro. Claro que o calendário da chuva interfere bastante nesse período de floração. Em alguns casos, principalmente aqui na minha região, é muito comum eu ver essa planta com flores, algumas, né? Não vou dizer assim uma grande maioria, mas até mesmo nos meses de junho, julho, pode ser que algumas plantas venham a florir. Sendo que o grosso mesmo assim, aquilo que vai fazer diferença na coleta de néctar e pólen, principalmente pólen pelas abelhas, vai ser a florada principal, que é agosto e setembro. E do ponto de vista de aptidão apícola, esta é uma planta bastante interessante, gente, porque vai produzir o pólen e o néctar. E como você pode melhorar o pasto apícola a partir dessa planta? Uma opção que eu sempre destaco bastante é você realizar a limpeza em áreas onde tem a ocorrência dessa planta, no entorno de plantas mais jovens, para eliminar a competição e com isso favorecendo o desenvolvimento dessas plantas mais jovens. Outra opção é você produzir mudas, né, e distribuir aí dentro da sua área. Já no caso da produção de mudas, ela deve ser feita com sementes previamente escarificadas, porque esta é uma planta que apresenta dormência. As mesmas devem ser dispostas em canteiros a sol pleno, ou seja, pode deixar mesmo assim no sol sem pena, desde que irrigue bem, contendo substrato arenoso, nesse caso para facilitar a remoção no momento do transplantio, ou seja, quando você tiver que, depois dessas plantas nascerem e tiverem um porte médio, vocês estarem levando para outro local. Ou então você pode também plantar diretamente nas covas ou a lanço em áreas que estão sendo recuperadas. Essas são formas, né? E aqui é bem interessante, por exemplo, você fazer, vamos dizer assim, bombas, né, de semente, onde você pode até utilizar mais de uma semente, no caso a jurema preta, jurema branca, e jogar nessas áreas. E por mais que o método não seja tão eficiente quanto você já levar a muda, é uma alternativa para você estar melhorando aí o seu pasto apícola a partir dessa planta. Outra coisa que é bastante interessante, gente, dessa planta é a facilidade que você pode induzir o florescimento nessa planta, ou seja, a indução floral. Então no período de escassez você pode fazer com que venha uma florada bem densa, bem vasta aí para suas abelhas fazerem coleta de pólen e néctar. E como é que você pode fazer isso? Você vai escolher uma planta já em idade reprodutiva, né, uma planta adulta, e você vai aplicar algo em torno de 500 a 1000 litros de água. Ou seja, tem que ser uma planta que esteja próximo de um reservatório de água, aonde você possa aplicar essa quantidade de água com facilidade. Marcelo, precisa ser perto dos apiários onde estão minhas abelhas? Depende, eu diria que a uma distância aí de
até 2.000 metros. Existem estudos que mostram que até 3.000 metros as abelhas vão pegar pólen. Mas quanto mais perto do apiário, com certeza melhor. Então você vai colocar aí algo em torno de 500 a 1.000 litros de água. Eu recomendo você dar logo assim um choque inicial bem pesado nos primeiros dias, de preferência no primeiro dia logo. Colocar pelo menos uns 500 litros de água. E depois, no decorrer aí do processo, né? Porque com aproximadamente 8 dias já vai ter o pico da florada. Então depois que você iniciar, né, jogando uma quantidade bem grande de água, uns 500 litros, você aí complementa colocando mais aí uns 200 litros, uns 300 litros no decorrer aí até completar uns 8 dias, que é para vir mesmo a manter aí essa florada por um período mais longo. Então, né, a partir do momento que você faz essa indução floral a partir de uma irrigação, de uma rega bem pesada mesmo, com 8 dias, gente, já tem bastante pólen para suas abelhas, fazerem coleta de pólen. E se você, né, tiver esses pés perto do seu apiário, a utilização vai ser máxima, gente, porque as abelhas vão poder aí coletar todo o pólen que essas plantas produzirem. E com isso seus enxames vão ficar fortes, porque não basta só, né, ter néctar, você fornecer apenas no caso o xarope, né, fornecer aí o açúcar diluído em água. Você tem que fornecer uma alimentação proteica. E a Jurema Preta é uma excelente alternativa natural, barata, em que você pode estar fazendo isso a partir da indução floral. Então, uns 500 litros de água inicialmente, depois coloca mais uns 200, 300 litros, que com 8 dias esta planta vai vir uma florada assim forte, pesada. E o vídeo de hoje era basicamente para falar sobre isso, sobre o período de floração, que aqui na minha região vai de agosto a setembro. Falar também sobre como você pode estar melhorando o pasto apícola, que no caso, se você for produzir mudas, é interessante que você faça a escarificação dessas sementes antes de você semear, para você aí fazer com que um número maior de sementes possam germinar. E a questão da indução floral, que eu considero a parte mais importante dessa planta para a apicultura. Claro que a sua ocorrência natural é muito importante, mas a indução floral acaba vindo como uma alternativa para que a gente possa fornecer pólen de qualidade, alimentação proteica de qualidade para nossas abelhas. Ok, gente? Então se inscreve no canal, curte o vídeo e até a próxima.